Abraço a todos, pessoal. Tudo de bom aí para vocês, nas suas casas aí com seus familiares. Vamos seguindo aqui essa semana, a gente vai abordar os chamados movimentos separatistas que ocorreram ali do Brasil colônia no período do ciclo do ouro. Então, só para a gente recordar, nós tivemos esse ciclo do ouro, aquelas incursões, né, das bandeiras, dos bandeirantes, das chamadas entradas, aquelas excursões pelo interior do Brasil, no sentido de interiorizar mais e procurando jazidas de ouro, jazidas de diamantes, como acabaram encontrando, né? Então a gente tem o ápice desse ciclo de ouro a partir ali do século XVIII, mas principalmente ali 1750, 1770, um pouco antes, um pouco depois dessa época, predomina esse chamado ciclo do ouro. Mas a gente estudou também que nesse período aí, nos anos 1700, o governo português, através da sua metrópole, lá determinando normas, regras e leis aqui do Brasil, o governo brasileiro, o povo brasileiro se sentia cada vez mais oprimido, cada vez mais, entre aspas, judiado pelo governo português, que eles queriam só explorar, levando todo o lucro que obtinha daqui embora para a Europa, para Portugal, e praticamente ficavam as migalhas aqui para os brasileiros. Em decorrência de toda essa situação de miséria, de opressão sofrida pelo povo, em diversas regiões do Brasil começaram a existir esses movimentos, essas rebeliões do povo, que já viviam aqui, que já eram brasileiros, nascidos aqui nesse território, né? E se sentiam ultrajados por toda essa pressão portuguesa. Então, começam a aparecer nesse período, a gente vai citar 3 deles, os chamados movimentos separatistas, que eram aqueles grupos em determinadas regiões de brasileiros, e aí vai variar muito, por exemplo, quando a gente vê um movimento em Minas e outro movimento na Bahia, quem compõe, quais os grupos de pessoas que compõem esses movimentos. Em um determinado local é mais elitizado, mais filósofos, até professores, pessoal mais elite. Em outro local é um pessoal mais simples, mais humilde, trabalhador, mais simples, inclusive, né? Então tudo isso ocorre, esses movimentos separatistas que a gente vai citar, em decorrência dessa situação que eu falei para vocês, da opressão do governo português, que cada vez mais queria taxar impostos, queria impor leis, queria explorar cada vez mais o povo brasileiro. Nessa exploração do ouro aqui no Brasil, por exemplo, Portugal levou todo o lucro disso embora para Portugal, para a Europa, né? Então, e o brasileiro ficava aqui, aquele que já morava, aquele que já residia aqui, começou a ficar chateado com essa situação e querendo se separar de Portugal. Então a gente chama esses movimentos de movimentos separatistas e republicanos, né? Porque eles queriam, na verdade, uma separação de Portugal, não queriam mais ser metrópole, queriam ser um país independente e republicano, que se adotasse o sistema republicano aqui no Brasil. O primeiro movimento que a gente vai citar, que é um dos mais famosos que tem, é a chamada Inconfidência Mineira, né? Essa Inconfidência Mineira de 1789. Lembre-se bem, se vocês não estudaram, vocês vão estudar ainda. 1789. O que lembra essa data? Revolução Francesa na Europa, né? O iluminismo, aquele pensamento de liberdade, aquele pensamento de poder se expressar, de liberdade de expressão, que predominou lá na Europa, na França, nesse período de 1789, com a Revolução Francesa. Todo esse pensamento iluminista que a gente fala, com áreas de liberdade, isso vem refletir aqui no Brasil, porque pessoas vinham da Europa, traziam livros, traziam informações, alguns filhos, estudantes de pessoas de maior poder aqui no Brasil, que estudavam na Europa, voltavam com esses pensamentos iluministas, né? E fortaleciam esses movimentos separatistas, né? O desejo de não mais pertencer a Portugal, de ter a sua vida própria, o seu governo próprio.
Então, o primeiro movimento que a gente tem ocorre em 1789, que foi a chamada Inconfidência Mineira, né? Lógico, Inconfidência Mineira partiu do pessoal de Minas Gerais, e aqui se destaca que foi um pessoal mais elitizado, né? Talvez Tiradentes, que foi enforcado, foi morto nessa Inconfidência Mineira, que foi o que foi mais punido. Talvez Tiradentes fosse um dos mais simples. Tiradentes conta a história, ela era dentista, mas tinha um pessoal, os escritores, o pessoal mais elitizado, que fazia parte da Inconfidência Mineira, né? E Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi enforcado no Rio, porque foi traído por outras pessoas que acabaram deletando esse movimento. Então a gente tem sempre não confundir dois nomes muito iguais aí na Inconfidência Mineira. Joaquim Silvério dos Reis foi um traidor que acabou deletando, informando do movimento da Inconfidência Mineira para os governantes portugueses que estavam aqui no Brasil. Então Joaquim Silvério dos Reis seria o traidor, né? E Joaquim José da Silva Xavier é o Tiradentes que foi enforcado e que a gente tem até hoje aí a comemoração do dia 21 de abril, né, quando ele foi enforcado, e a gente comemora o dia de Tiradentes, porque foi um dos primeiros movimentos separatistas fortes, com a intenção de se desligar de Portugal, com influência iluminista, conforme eu disse para vocês, e que mais à frente, em 1822, quando o Brasil teve a sua independência, mais à frente ele influencia muito também naquelas decisões mais à frente, porque a sociedade em geral já estava pressionando. Então, Inconfidência Mineira foi um desses três primeiros movimentos separatistas, né? Ocorrido, conforme eu falei para vocês, em Minas Gerais, com um perfil assim mais aristocrático, o pessoal assim mais elitizado. Isso ocorreu em Minas em 1789 e, como consequência disso, a morte de Tiradentes por enforcamento no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, mais propriamente dito em 1798, nós tivemos a chamada Conjuração Baiana, que é também uma espécie de movimento separatista, porque não aguentava mais a opressão, né? Salvador tinha perdido a capital do Brasil, então perdido uma série de recursos, o pessoal estava numa pobreza, numa miséria muito grande, né? Lembrando que a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois se transferiu para o Rio de Janeiro, até por questões dessa exploração do ouro em Minas Gerais, para que a capital ficasse mais próxima desse grande centro de extração de ouro que existia naquele momento, né? Então Bahia, que é o estado naquele momento, Salvador perde essa capital e passa a viver situações de muita dificuldade, porque se antes era capital, então muitos recursos, muitas situações ocorriam ali para Salvador. Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, Salvador fica numa miséria, numa pendenga danada, né? Então também aí ocorre esse movimento separatista que a gente chamou de Conjuração Baiana. Só que ao contrário do que aconteceu em Minas, onde era um pouco mais elitizado, os líderes lá da Conjuração Baiana eram um pessoal mais humilde, né? A conjuração foi composta por escravos, por negros livres, por brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões: alfaiates, sapateiros, pedreiros, soldados, entre outros, né? Tanto é que a Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Por quê? Por ter como um dos principais líderes desse movimento os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Então muitas vezes você vai ver a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, foi a mesma coisa, é o mesmo período. Fala-se Revolta dos Alfaiates justamente por essa questão que eu acabei de ler para vocês, né? Também um detalhe que vocês vão ler nos textos aí, é que naquela época já existia a tal da maçonaria, né? Esse grupo aí fechado que existe, chamado maçonaria. Então a maçonaria também ajudou um pouco, interferiu nessa questão da Conjuração Baiana. Mas aqui também tem pessoal da Bahia
que recebeu influência do iluminismo, também aqui, essas áreas de liberdade. Aqui já estamos em 1798, já é o final da Revolução Francesa, lá na Europa, lógico, na França. Então, tudo isso traz pensamentos novos e traz, assim, vontade de mudar, vontade de modificar a situação que ocorria no Brasil. Uma grande exploração de Portugal, uma grande exploração da metrópole e nada ficando aqui no nosso país. Então nós temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, recebendo grande influência do iluminismo lá da França, a essa altura do campeonato recebendo influência e pensamentos e notícias da independência dos Estados Unidos também, que ocorreu nessa época. Então tudo isso faz com que os brasileiros comecem a se movimentar nesse intuito de separação. E uma terceira revolução, como se diz assim, um terceiro movimento muito forte que ocorreu, a chamada Revolução Pernambucana de 1817. E essa Revolução Pernambucana, ela tem um diferencial que foi o seguinte: ela conseguiu avançar mais até do que a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Porque a Conjuração Mineira, houve a denúncia lá que eles iam se rebelar e Tiradentes acabou sendo enforcado. Depois, na Conjuração Baiana, o governo local, o governo brasileiro pelo exército, prendeu todos aqueles que eram revoltosos, fuzilou muitos, mandou fora do Brasil outros, e eles acabaram não podendo fazer o que quiseram, né? Que era tomar conta da situação. Vamos dizer assim que o governo português, o exército português, deflagrou tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana. Já aqui em Pernambuco, nessa Revolução Pernambucana, eles conseguiram ir além, quer dizer, eles se rebelaram, expulsaram o que era governador geral lá naquele momento, que tinha sido mandado para ser o chefe da província local, né? O governador geral elegeu ou indicou alguém que fosse chefe da província, ele foi posto para correr de Pernambuco, né? E ocorreu essa revolução em Pernambuco. Tanto é que eles decretaram lá uma espécie de estado próprio, de governo próprio, foi por um curto período, né? Mas eles tiveram como se diz assim, por um curto período, eles instalaram a chamada República da Capitania de Pernambuco, né? Eles instalaram um governo provisório. Foi por pouco tempo, porque depois Portugal foi lá com seus soldados, o exército aqui brasileiro, e acabou também eliminando, fuzilando muita gente, mas foi uma resposta violenta, inclusive, de Portugal, porque eles se rebelaram e conseguiram formar um governo próprio. Mas esses três movimentos, né, repito, receberam influências iluministas, né, foram todos eles deflagrados pela metrópole portuguesa, pelo exército português que estava aqui no Brasil, mas serviram de incentivo, serviram de estímulo para que cada vez mais a sociedade pleiteasse, a sociedade pedisse, mesmo depois de 1808, com a vinda da família real ao Brasil, a sociedade não se conteve, porque o Brasil continuou cada vez mais sendo explorado, taxas cada vez mais altas de impostos, né? Então, esses três movimentos são importantes porque marcam aqueles primeiros movimentos fortes, realmente, que eles encadeou em 1822, no dia 7 de setembro, quando a gente tem a independência do Brasil, tá bom? Então, façam uma leitura bem atenta, assimilem bem esses textos aí explicativos para vocês, que vocês vão conseguir responder com uma certa tranquilidade as perguntas que estão logo abaixo dos textos. A gente fica por aqui, mas voltamos na semana que vem com mais aulas para vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até lá!